nesse momento nós estamos vendo aqui a velocidade em que esses meios de transporte que não tem muita proteção, eles circulam pelas dunas. Olha o tombo desse daí, olha o tombo desse carro, simplesmente porque eles vão fazer aventura nas dunas dos Lençóis Maranhenses. É uma prática de esporte, Jalbe Pereira, que pode danifica a vegetação, altera a configuração das dunas, polui o meio ambiente. É tudo que nós não queremos nesse momento em que está sendo discutido, a Unesco está discutindo os Lençóis Maranhenses como patrimônio natural da humanidade, o que pode atrair mais turistas de todas as regiões do mundo para cá, e é justamente nesse momento que acontece essa discussão na Câmara. Então, os representantes das agências de turismo se manifestaram ontem em frente à Câmara de Vereadores protestando contra isso e ameaçam paralisar as atividades. O outro ingrediente mais apimentado ainda foi a morte do empresário Paulo Vitor da Rocha Lima Especier, acho que esse nome é afrancesado, de 32 anos, sobrinho do governador do Goiás, Ronaldo Caiado, que morreu num trágico acidente ontem à noite na praia de Atins, nos Lençóis Maranhenses. Ele pilotava um quadriciclo levando na garupa a esposa, Andressa Fernandes, que é médica, de apenas 32 anos. Ele perdeu o controle do veículo, capotou e acabou quebrando o pescoço. Então, esses acontecimentos têm acontecido com muita frequência lá. E sobre esse assunto, para discutir esse assunto, nós convidamos nada mais e nada menos do que o engenheiro Francisco Soares, vamos colocar na tela. Francisco Soares é membro da Junta Administrativa de Recursos de Infrações da Polícia Rodoviária Federal. Ele é do Conselho de Notório Saber do Conselho Estadual de Trânsito do Maranhão e é membro da Câmara Técnica de Engenharia de Tráfego e Sinalização Viária do Conselho Nacional de Trânsito. Bom dia, doutor Francisco Soares. Bom dia, Humberto. Bom dia a todos os ouvintes, telespectadores aí do canal. Deixar aqui meu abraço afetuoso ao Wagner Silva, que também deve estar nos acompanhando. Quero convidar também, já está na nossa tela, o presidente do Sindicato das Empresas de Turismo do Estado do Maranhão, Paulo Montanha, que é diretor de turismo da Confederação Nacional de Turismo, é membro do Conselho Estadual de Turismo, é secretário de Turismo de Cachoeira Grande e é consultor especialista em planejamento e marketing de turismo. Paulo Montanha, bom dia a você também, obrigado por ter aceitado o nosso convite para tratar desse assunto aqui. Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Glauber Pereira. Realmente, hoje nós íamos falar somente sobre a questão do trânsito das UTVs no Parque Lençóis Maranhenses. Mas ontem nós tivemos a infelicidade de ter mais um acidente no Parque do Lençóis, vamos ter que comentar isso também. Então, quero aqui até aproveitar, Humberto, para parabenizar o governo do estado, que vem fazendo um trabalho de divulgação do Maranhão muito bom. Recentemente nós tivemos aí um aumento muito grande do fluxo de turistas no Maranhão, mas esses episódios realmente a gente não pode negar que causa uma imagem negativa para o destino Lençóis Maranhense. E como você citou aí agora, nós estamos passando por um processo de aprovação pela Unesco para o Lençóis Maranhense ganhar a titularidade certificada, né, como patrimônio natural da humanidade. Pois é, o Francisco Soares, doutor Francisco Soares, tem uma qualificação técnica substancial, eu diria assim, para dar a sua opinião a respeito desse assunto. Doutor Francisco Soares, é permitido esse tipo de veículos? Eles têm autorização? Eles são enquadrados nas normas técnicas para esse tipo de aventura? Não levando só em consideração a questão do turismo, mas levando em consideração a qualificação técnica a habilitação desses veículos para esse tipo de esporte? Bom dia, Fernandes. Bom dia, Jalber. A resposta direta é não.
esses veículos, tanto os quadriciclos quanto os UTVs, que são veículos de multitarefa, né, utilitários de multitarefa, eles não atendem à legislação de trânsito, no sentido de que, ao serem fabricados, eles não têm o chamado CAT, Certidão de Adequação à Lei de Trânsito. E uma série de características até de fabricação, tá certo? Por exemplo, ele precisa ter um sistema de suspensão independente nas 4 rodas, precisa ter alinhamento angular, enfim, fora o aspecto de sinalização. Então, esses veículos, né, do jeito que eles estão sendo fabricados no Brasil, eles não atendem ao CAT. Então, eles não podem sequer ser licenciados, né, emplacados, vamos dizer assim. Se o veículo não pode ser emplacado, ele não pode ser fiscalizado, né? Então, o problema é que há um imbróglio aí tão grande em termos de, vamos dizer, diplomas legais, né, infralegais também, porque cada parte que compõe o Sistema Nacional de Trânsito tem uma resolução específica para isso, e no final das contas, estas resoluções, ou seja, esses dispositivos infralegais, que estão abaixo da lei, eles acabam gerando muito mais dúvida do que certezas. Só para dar um exemplo, o Conselho Estadual de Trânsito do Maranhão, ele tem uma resolução antiga, anterior a 2007, que proíbe, né, o trânsito de veículos quadriciclos em vias públicas. Por exemplo, praias. As praias são consideradas vias públicas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, até determinado tempo, a gente tinha muita mortes de quadriciclo aqui no Maranhão. Aí a resolução apaziguou isso, né? Foram proibidos o uso desses veículos. Entretanto, para utilização pelas polícias, né, pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiro, o Conselho abriu uma exceção para essas entidades que fazem esse trabalho de segurança pública, dada a versatilidade desses veículos em áreas arenosas. Mas isso mediante o uso de equipamentos, treinamento, típico da Polícia Militar, enfim, do Bombeiro, né? Doutor Francisco Soares. Em 2015... Eu tenho aqui, só para a gente adiantar aqui os temas, o senhor tem um vasto conhecimento a respeito desse assunto, mas só para adiantar o tema aqui, eu lhe perguntaria, a legislação de trânsito brasileira, ela pode ter interferência, quer dizer, a Câmara de Vereadores tem competência de alterar a legislação de trânsito? Nenhuma. Respondendo claramente, nenhuma. É uma prerrogativa exclusiva da União. Só uma lei federal pode dizer quais são os veículos autorizados a circular, não é? As câmaras municipais daqueles municípios que estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, não é? Que é o caso de Barreirinha, que é um município integrado, ou seja, ela pode ter um corpo de agentes de trânsito, enfim, eles podem aprovar, por exemplo, um plano de circulação, que é aonde esses veículos podem andar. Mas eles não podem dizer, por exemplo, que determinado veículo que não tem o CAT esteja autorizado a fazer isso ou aquilo outro. Então, na verdade, esses diplomas legais acabam virando letras mortas, ou então leis inconstitucionais ou ilegais, né? Porque elas estão indo contra o que determina a Constituição, que define as prerrogativas de legislar e também o Código de Trânsito Brasileiro. Então, assim, esse trabalho da Câmara de Barreirinhas em dizer que pode TV, que não pode quadriciclo, que pode quadriciclo, é inócua do ponto de vista legal e constitucional, não é? Agora, acaba produzindo um efeito local, porque vai precisar de todo aquele trabalho de vamos dizer assim, de desfazimento desses diplomas legais que ferem a lei e a Constituição.
Ok, eu volto com o senhor, mas eu queria agora trazer o Paulo Montanha agora sobre as consequências para o turismo. O que pode ocasionar isso, o que pode provocar isso para o turismo. Nós tivemos ontem à noite, infelizmente, uma coincidência trágica da morte em um acidente de um sobrinho de um governador, do estado brasileiro. Paulo Montanha, quais seriam as consequências para o turismo nesse momento em que o Maranhão, em que há um esforço conjunto de todos os setores para poder mostrar para o mundo que nós temos um cenário singular que não existe em nenhuma outra parte do mundo e que nós temos consciência ambiental para preservá-lo? Bastante prejudicial, não só para o turismo do Maranhão, mas para o turismo do Brasil. Né? Todos esses acidentes que acontecem, nós temos aí, recentemente já aconteceu outros acidentes também nos Lençóis Maranhenses, mas não só nos Lençóis Maranhenses, no Brasil. Nós temos um caso de uma família que foi atacada em um parque estadual por um búfalo, né, no Rio Grande do Sul. Nós temos aqui um caso de um turista que caiu no tobogã e machucou a cabeça, né, ficou com traumatismo craniano em parques. E eu vou dar aqui um dado para você, Humberto, que é um dado bem interessante. É um dado da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Diariamente no Brasil, morre 15 pessoas de afogamento. Às vezes em rios, lagoas, lagos, no mar, e muitas das vezes em piscinas de hotéis. Então, todos esses acidentes, e ainda mais quando vem com fatalidade, com óbito, gera uma negatividade muito ruim para o turismo, porque hoje o turista está procurando viajar com mais segurança, né? Inclusive, nós tivemos aí a pandemia da Covid, que fez com que vários equipamentos, meio de hospedagens, equipamentos turísticos, viessem se adequar na questão da higiene, na questão da segurança, e evitando muitos acidentes também que acontecem em hotéis, às vezes em escadas, choques elétricos, né? Então, a minha recomendação é que a gente atente mais para a segurança no turismo. A minha recomendação é que os gestores públicos possam também estar capacitando os profissionais com curso de primeiros socorros, porque nesses casos de acidentes, os primeiros socorros fazem toda a diferença. E que os gestores possam estar preocupados também nessa legislação, no planejamento, no controle, no ordenamento do turismo. Trazendo para a realidade aqui do Maranhão, nós estamos um pouco carentes na região dos Lençóis dessa fiscalização. A gente sabe que em Barreirinhas, não somente na área do parque, mas na área urbana, há um desordenamento do trânsito. Às vezes o turista chega lá e é assediado por pessoas que não são habilitadas. Muitas pessoas não qualificadas estão trabalhando até mesmo sem habilitação para dirigir alguns transportes, apesar que há uma associação, mas sempre foge do controle da fiscalização. Então isso é preocupante, né? Isso aí, eu quero levar essa preocupação para o nosso ministro, né, Celso Sabino, quero levar essa preocupação para o Ministério do Turismo, que deve estar entrando aí com alguns programas, algumas campanhas de informação, tanto ao turista quanto aos prestadores de serviço, né? Tem que haver uma rigidez, uma fiscalização maior quanto a esses prestadores de serviço, e também a gente tem locais inóspitos. Vamos lá. O Parque Nacional dos Lençóis, as dunas, elas se movimentam. Então, você passa agora na duna, de carro, a pé, conforme for, daqui a 2, 3 horas já não é mais aquele cenário. Então, tem que ser pessoas que realmente conseguem conhecer aquele local que é inóspito. Agora, é necessário também a preocupação com os EPIs, capacetes, coletes, salva-vidas, o que for necessário, exigido. Eu quero dizer para você que recentemente nós realizamos em Cachoeira Grande um evento que nós chamamos Esporte Radical, Turismo de Aventura, que foi uma trilha, um rally, e não houve acidentes muito graves, mas é porque as pessoas, os praticantes, estavam com equipamentos adequados, botas, luvas, capacetes, coletes. Então, assim, esse caso aí, talvez, né, eu não posso afirmar,
mas talvez se o turista tivesse com o capacete, não tivesse dirigindo nas dunas, ele teria evitado esse óbito, essa fatalidade, que realmente nós ficamos muito tristes. Mas aproveitando também, eu quero dizer que no Lençóis nós não só temos tristeza. Do dia 1º até o dia 14, nós estamos realizando, neste momento lá em Barreirinhas, no Lençóis Maranhenses, o Bug dos Lençóis, que é um dos maiores eventos de paraquedismo, né, do mundo, e está acontecendo com bastante sucesso, paraquedistas do mundo todo, e que as pessoas venham conhecer também as belezas, as coisas boas que nós temos nos Lençóis Maranhenses. Roberto, eu queria aproveitar também aqui para falar aqui com o doutor Francisco, dar bom dia para ele, dar bom dia para o Paulo, e falar sobre uma questão também que já foi flagrado, inclusive pessoas que vão para lá usar dessa prática esportiva, usar também o consumo de bebidas e alimentos, o que não é permitido pelo fato de trazer exatamente ali problemas ambientais. Eu queria saber ali como é que se é feito alguma fiscalização e o que poderia ser feito exatamente para coibir esse tipo de prática. Olha, na verdade, o Parque dos Lençóis é uma área maior do que a cidade de São Paulo. São mais de 150 mil hectares, né? Muito grande. Então, a fiscalização é humanamente impossível colocar fiscais em todas as lagoas, né, em toda a área do parque. Então, eu aconselho que faça o seguinte: os guias de turismo, os prestadores de serviços passam a ser, o próprio turista passa a ser os fiscais do turismo. Quer dizer, essa prática do uso de bebida alcoólica no parque, ela já é proibida. Né? Já é proibida, os guias já orientam não levar bebida alcoólica para consumo no parque, as agências de turismo já fazem esse formativo, mas aí, hora e outra, um turista quer burlar essa proibição, né? Então, que seja fotografada, que seja filmada, seja denunciado e procure as autoridades competentes para poder fazer a devida apreensão, fazer questões legais para poder punir o turista mal educado, vamos dizer assim. Cabe trazer aqui a opinião do Francisco Soares a respeito desse assunto. Nós sabemos que a Polícia Rodoviária Federal, ela atua muito fortemente nessa questão da coibição do uso da bebida alcoólica ao dirigir, né? O condutor é terminantemente proibido, é uma das maiores multas que tem no Código de Trânsito, é para o cidadão que é flagrado dirigindo embriagado, sob efeito de álcool. Como funcionaria isso, o doutor Francisco, nesse caso dessa legislação? Porque você falou aí que tem uma dificuldade de impedimento, até porque os veículos não têm nem adequação ao Código de Trânsito brasileiro. Tem mais esse agravante aí, que é a utilização de bebida alcoólica. Justamente o cidadão vai pegar esse carro aí na hora, esse tipo de veículo, na hora que ele está mais cheio do mel. Olha, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, ele tem uma resolução de 2015, que é a 573. Ela proíbe terminantemente, né, proibido a circulação de quadriciclos do MTV em rodovias estaduais, em rodovias federais e nas vias do Distrito Federal. Mas isso aí, como eu falei, não é? É mais uma resolução. Ela dificilmente, se não tiver uma fiscalização 100%, e não existe isso, a gente vai conseguir impedir. Até porque esses veículos, que hoje só podem circular em via urbana pela resolução, que é um instrumento infralegal, na verdade eles são veículos off-road. Eles são veículos para circular em áreas rurais. O único local que não dá problema circular com quadriciclo TV é em área privada, em chácaras, em fazendas, né? Em sua propriedade rural, que você utiliza isso até para o dia a dia da manutenção daquela estrutura, né? Mas, na prática, o que acontece é o seguinte: nós temos dois tipos de veículo, o quadriciclo e o UTV, que são veículos muito demandados, principalmente nessa região de Barreirinha. Vamos ver, como é que a TIM funcionaria hoje sem a estrutura dos quadriciclos? É difícil, porque todo mundo que vai lá precisa se deslocar. E lá é uma pista arenosa, não tem condições de botar um outro carro com a mesma agilidade, somente para aqueles operadores do turismo local,
que usam muito quadriciclo. A questão se complica porque ali é uma área que é um parque nacional, é uma área de preservação ambiental, e ela passa a ser gerenciada pelo Instituto, né, Chico Mendes da Biodiversidade. Então, veja, existe um plano de manejo, existe uma regra de uso desse espaço, que é um parque dos Lençóis e suas áreas de amortecimento ao redor do parque, não é? Então, assim, se a gente fosse numa visão absolutamente tecnicista, e ele, olha, não pode circular nenhum nem outro, isso iria prejudicar o turismo, como bem falou nosso amigo Paulo Montanha. Iria, inclusive, talvez, atrapalhar esse processo internacional de reconhecimento do Parque Nacional como um patrimônio natural da humanidade. Tudo isso iria. Por outro lado, se a gente faz a vista grossa, esses acidentes acontecem. E vão acontecer sempre, porque você vai juntar um ambiente que, como disse o Paulo Montanha, ele é muito volátil, as dunas mudam de lugar. Inóspito. Né? Inóspito. O turista não conhece. É difícil até para o local conhecer, porque há essa mudança, né, das dunas e tudo. Então, se você permite isso, o turista andar descalço, só com uma bermuda, isso não só atrapalha o turismo local, como é um risco para a vida desse turista. Então, o que fazer? Se eu vou para cá, eu prejudico. Se eu não faço, eu também prejudico. Né? Se eu permito TV, eu prejudico a estrutura que está lá, porque os guias locais não usam TV, é mais para aquele cara que tem uma situação financeira boa e vai lá para se divertir. Então, aí você vai achar um veículo predador. Então, a questão que eu acho é de hierarquizar e fazer um grande pacto. Todos os agentes, a prefeitura, o ICMBio, né? O próprio turista, ao adentrar nessa área, assumir um termo de responsabilidade, porque, de outra forma, a gente não sabe como fazer. Não existe no Brasil nenhum parque nacional que tenha conseguido resolver essa questão de como é que eu faço um plano de circulação aqui. A prefeitura tem autoridade relativa, porque acima da autoridade da prefeitura, que é a dona do território, tem o gerenciador do território, que é o Instituto ICMBio. Então, é complexo. Eu não conheço nenhum case ainda de sucesso no Brasil para resolver problemas desse porte, não é? Que aparentemente é um problema simples, mas as pontas estão soltas. Eu não tenho uma legislação, eu não tenho resoluções que me apontem um caminho fácil de trilhar. Desculpe o trocadilho. Esse é um caminho complicado, é um caminho complexo, com muitas variáveis. Existem mais perguntas do que respostas. Eu mesmo não saberia aqui dizer para os senhores, com toda a minha honestidade intelectual, como resolver isso. Eu vejo a preocupação, por exemplo, do governador Carlos Brandão, eu vejo a preocupação do seu assessor de turismo, o Ayrton Abreu, que tem feito um trabalho aí magnífico de atração de turista, né? Mas quanto mais turista a gente atrai, esses problemas, disse bem o Paulo, eles são amplificados, eles são desvelados, eles são colocados à crítica nacional e internacional. Esse acidente, é lógico que ele vai ter repercussões negativas, né? Porque afetou um familiar de um governador, de um estado importantíssimo, e também um estado que é uma referência no ecoturismo brasileiro. Então, assim, eu fico muito preocupado, fico triste em reconhecer que nós não temos um manual de solução para isso, teremos que construir essa solução, não a uma mão, não colocar o Instituto ICMBio sozinho para resolver, não colocar na mão do prefeito de Barreirinha, não colocar na mão do governador, ou dos seus assessores, ou da sua secretária de turismo, ou colocar na mão da Confederação Nacional de Turismo, ou colocar na mão do CONTRAN, ou do Sistema Nacional de Trânsito. Reparem, isoladamente aí, ninguém faz nada. Isso é uma ação sinergia, conjunta, né? Uma ação conjunta, sinérgica, com todo mundo imbuído naquela vontade de fomentar o turismo,
e preservar a vida dos turistas. Não dá para eu ter um turismo predatório. Não dá para eu ter um turismo que no final da temporada a área esteja suja, poluída e vítimas para serem enterradas. Isso não é turismo, né? O turismo é uma coisa que tem que trazer ganhos econômicos e tranquilidade, segurança para quem faz e traz o recurso para essa localidade. Doutor Francisco, eu lhe agradeço muito aí. O senhor conseguiu sintetizar com muita clareza, com muita objetividade, tudo que nós gostaríamos até mesmo de perguntar aqui. O senhor antecipou as respostas para os assuntos. E devido aqui à nossa escassez do tempo, as televisões já estão aguardando aqui para chamar o intervalo comercial e a gente extrapolou o tempo. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Jornal da Manhã, com esses esclarecimentos importantíssimos, e agradecer muito ao Paulo Montanha também por ter aceitado vocês terem aceitado o convite para discutir com a gente esse assunto que é muito pertinente nesse momento, muito importante para o estado do Maranhão. Obrigado a todos vocês. Eu que agradeço, Roberto Fernandes. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. E nós estamos aí pela luta do turismo sustentável no nosso querido estado do Maranhão. Obrigado, doutor Francisco. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar participando. Eu estou hoje aqui em Gramados, um exemplo de cidade turística. É quase um resort, é quase uma cidade resort. E a gente vê que a tranquilidade, a segurança que nós temos aqui em Gramado é uma coisa a ser perseguida por todas as cidades turísticas do Brasil. E o sucesso a Barreirinhas e meus votos aqui que a gente consiga superar em breve esses problemas que são peculiares de uma região que trabalha com ecoturismo.